Na semana passada, nós iniciamos uma conversa profunda a respeito da obediência, quando ministrei uma mensagem intitulada O Evangelho da Obediência. Naquele momento, dedicamos tempo à fundamentação bíblica e doutrinária desse tema tão central para a fé cristã. Destacamos 3 pontos principais. Primeiro, falamos sobre a relação direta entre salvação e obediência, entendendo que a fé genuína sempre produz uma resposta prática. Depois, refletimos sobre a obediência na vida cristã, não apenas como algo que começa na conversão, mas como um caminho contínuo que percorremos todos os dias. Por fim, encerramos falando sobre como a graça de Deus não é apenas perdão, mas uma força capacitadora que nos habilita a viver em obediência de maneira real e consistente. O objetivo daquela mensagem foi oferecer uma visão panorâmica, mostrando o quanto a obediência é importante, significativa e central na vida cristã. Nós não tratamos a obediência como algo periférico ou opcional, mas como serve do propósito da obra redentora, restaurar o homem ao lugar onde ele pode viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, mas avançar um pouco mais para o campo prático. Quero que a gente olhe para a palavra de Deus e permita que ela confronte não apenas o nosso entendimento, mas também as nossas atitudes diárias. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse texto será o nosso ponto de partida para tudo o que vamos compartilhar hoje. Antes de continuarmos, se esta mensagem está edificando a sua vida, inscreva-se no canal Luciano Subirá, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora eu quero saber de você. Você está assistindo de qual país? Escreva aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa mensagem. Vai ser uma alegria ler e orar por você. Vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, suplicamos graça, favor à liderança do Teu Espírito Santo na condução, na exposição, na aplicação das verdades da Tua Palavra, e nós oramos que o Senhor possa trazer, de fato, o entendimento espiritual, iluminar os olhos do nosso coração, do nosso íntimo. E nós clamamos que a Tua Palavra, ó Deus, não apenas traga informação, mas ela venha fazendo aquilo que faz muito bem. Ela é como espada afiada de 2 gumes. Ela penetra o ponte e dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Nós oramos que possamos enxergar não apenas aquilo que o Senhor propõe, mas nós oramos que ela traga à tona também aquilo que está dentro de nós. Aquelas áreas que necessitam de ajuste e de sujeição ao Senhor, que precisam ser calibradas hoje na presença do Senhor. Nós nos sujeitamos à ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, e oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado em nome de Jesus e para a glória de Deus. Bom, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos 2 tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque Ele espera, basicamente, para simplificar. Espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante, é o questionamento de Jesus no verso 46. Por que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Porque com o coração se cria para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vemos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência à semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão pela fé obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. É lógico que ele é Salvador. A Bíblia diz, se nós cremos e confessamos ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é a obediência. E é isso que Jesus está dizendo. Por que me chamam Senhor, se não vão fazer o que eu mando, né? Então, obviamente nós mostramos, desde a semana passada, como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados. É impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, ele fala de um construtor sábio sensato que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas, que diz que ele abre uma profunda vala, ele lança alicerce sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus disse, quando vem a enchente ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce, e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, acredite, as águas da adversidade virão sobre todos, mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade, e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo e é só questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos à obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é a obediência total. Quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência e essa é uma forma como acabamos nos enganando, né? Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar, né, algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência. Não pode ser vista como obediência. Em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram um compromisso, que é um outro perigo. É quando deixamos a desobediência. Entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar o orgulho da obediência, que é algo, como veremos, contraditório em si mesmo. Em primeiro lugar, vamos falar da obediência aparente. Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus nos apresenta uma parábola acerca de 2 filhos. Dos versos 28 a 32, nós lemos o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu, primeiro disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam, primeiro. Então, quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de algo que todo mundo entendia. Os filhos cresciam trabalhando, servindo, não apenas em tarefas domésticas. O sustento era tirado da terra, né? Então, logo tinham força, disposição, e em níveis diferentes estavam envolvidos nessas responsabilidades. Então, Jesus está falando de algo que todo mundo sabe. Agora o pai fala para um filho, vá trabalhar. E ele enfrenta o pai. Atitude inicial de rebeldia, não quero, não vou. Mas depois o coração arrepende e ele vai. Então,
Aparentemente o primeiro é o rebelde, o segundo não. Aparentemente é obediente. Sim, Senhor, mas o segundo não foi. E aí Jesus diz, quem fez a vontade? A turma responde o primeiro. E aí Jesus diz, pois é, obediência não é a resposta inicial, não é a encenação do seu comportamento. É o que no final das contas você fará com a ordem que foi dada. Mas por que Jesus está dando essa ilustração? Então ele continua e diz assim, então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, Jesus basicamente está dizendo o seguinte, mesma forma vocês olham para os publicanos e as prostitutas, eram os piores rótulos de pecadores e mesmo de um comportamento reprovável diante da sociedade da época. Ele diz, eles vão entrar primeiro do que vocês no reino, por quê? Eles são aqueles quando a mensagem de Deus chega e eles dizem, não quero. Há pessoas que dizem com todas as letras, eu não quero obedecer, não quero me submeter, quero fazer a minha vontade, quero picar, quero aproveitar, não quero. Existe uma postura inicial de rebeldia explícita. No entanto, em muitos casos, quando há arrependimento genuíno e sujeição, essas mesmas pessoas acabam fazendo aquilo que Deus esperava delas. Embora o comportamento inicial fosse de resistência, a obediência encontra lugar e espaço na vida delas. Mas Jesus aponta para um outro grupo. E aqui está o problema mais sério. São os religiosos. Pessoas que estão constantemente diante da palavra dizendo, sim, Senhor. Mas não fazem aquilo que está sendo ordenado. Elas não têm aparência de rebeldia, pelo contrário, têm aparência de obediência. Contudo, a vida delas não expressa obediência real. No fim das contas, essas pessoas entram no jogo de encenar obediência. É uma obediência falada, confessada, aparentada, mas não praticada. E esse, creio eu, é o grande problema de todo aquele que é apenas ouvinte da palavra. Jesus está falando exatamente sobre isso, aquele que ouve as suas palavras e decide conscientemente praticar ou não praticar. Note que não estamos falando daquele nível mais explícito de rebeldia da pessoa que diz, não quero nem ouvir Deus. Estamos falando de alguém que chega a ouvir, que tem uma certa aparência de piedade, que diz, vamos ouvir o que Deus tem, mas não faz absolutamente nada a respeito daquilo que ouviu. Tiago trata esse assunto de forma muito direta. No capítulo 1, verso 22, a Bíblia classifica esse tipo de pessoa como alguém que engana a si mesmo. Ele não engana Deus, porque Deus vê todas as coisas. Talvez consiga enganar algumas pessoas, mas no final das contas está se enganando. Tiago 1, 22, 25 diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a alguém que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, retira-se e logo se esquece de como era, a sua aparência. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Eu amo essa expressão, lei perfeita, a lei da liberdade, porque de tempos em tempos eu preciso lidar com cristãos que, quando são confrontados quanto à obediência, posicionamento e compromisso, dizem, esse evangelho é pesado demais. Normalmente eu respondo, pesado para quem não quer compromisso, porque não é isso que a Bíblia afirma. Em João 5,3 está escrito que os mandamentos do Senhor não são pesados. Aliás, nós falamos na semana passada que existe uma capacitação divina para a obediência. Essa lei não é opressão, ela é chamada de lei da liberdade. Obedecer a Deus não nos aprisiona. Nos liberta, porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria, quebrar sua cara. Liberdade é entrar num lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele. E ainda assim não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender. Foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós, através da desobediência,
Que isso fique claro, mas vamos voltar aqui. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, e será bem-aventurado no que realizar. Sempre a palavra de Deus relaciona. Você vai pegar Josué capítulo 1, verso 8, você vai pegar o Salmo primeiro, né? Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que diante de Deus, né, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato se expresse por meio da obediência à sua palavra. Interessante que num outro momento Jesus confronta os fariseus, porque eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Eles eram um grupo religioso mais dedicado, né? É o que, usando a linguagem atual, alguém na época poderia dizer, são os beatos, são os carolas, é o time da dedicação, realmente de fato são eles. E eles se tornaram muito conhecidos pelo seu zelo em obedecer a palavra. Mas ao longo do tempo eles usaram aquele próprio zelo e dedicação para criar desculpas, para não obedecer a palavra. O que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles um processo de como deveriam lavar, né, as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer. E eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma. E o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. As traduções mais clássicas de Almeida, jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente. Carlos fala de algo belo, né? Ou seja, diz, vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então o Senhor diz o seguinte, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldizer seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que você poderia receber de mim é corban, isso é oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês conseguiram criar rituais aparentes e piedade que nega a palavra? Conversa é essa. A Bíblia manda honrar pai e mãe e fala das consequências de você agir da forma inversa. Agora vocês dizem que quando a pessoa consagrou a Deus aquilo, ela não deve mais obediência. Jesus está dizendo que conversa é essa? Eu imagino fosse numa linguagem de hoje mais aberta, escancarada, o Senhor Jesus perguntando que palhaçada é essa, né? Como é que vocês chegaram a esse ponto? O interessante é que, por trás de tudo isso, muitas vezes surgem normas e regras que dão a impressão de que as pessoas estão defendendo um código elevado de conduta, como se estivessem vivendo em plena obediência, mas, na prática, o que se vê não é obediência verdadeira, e sim apenas uma aparência de obediência. Existem muitas formas de fazer isso. Eu me lembro de uma situação curiosa da minha adolescência. Quando fui cheio do Espírito Santo, meu coração estava totalmente disposto a buscar a Deus. E naturalmente, quando isso acontece, você quer se conectar com pessoas que também estão levando Deus a sério. É muito melhor caminhar com esse tipo de gente do que com quem não tem esse compromisso. E, acredite, dentro da igreja existe de tudo, mesmo entre aqueles que diziam levar Deus a sério,
eu vi algo preocupante, começaram a inventar regras, e eu me perguntava, de onde vocês tiraram isso? Não eram princípios bíblicos claros, mas códigos criados para parecerem espirituais. Por exemplo, nós, jovens e adolescentes, sabíamos da importância de andar em pureza. A maioria de nós havia decidido, vamos esperar até o casamento, vamos fazer tudo certo. Isso era louvável. Porém, o zelo começou a ultrapassar os limites do que a palavra realmente ensina, chegando até a regras exageradas sobre a forma de olhar para uma mulher. A Bíblia, sim, fala sobre isso. Jó 31 diz, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Esse texto fala de disciplina interior, de um compromisso do coração, porque quando você olha para um homem que não teme a Deus, muitas vezes a mulher passa e ele examina de cima, abaixo, como se estivesse fazendo um raio-x, imaginando, avaliando e alimentando pensamentos impuros. Essa não deve ser a conduta de um homem de Deus. O que Deus espera não é um conjunto de regras externas criadas para parecer santidade, mas um coração transformado, capaz de expressar pureza, domínio próprio e obediência genuína. Obediência verdadeira não nasce da aparência, nasce da transformação interior. E essa hora que, pelo menos, os mar tinham que dizer um amém. Aí vamos lá. Mas a garotada dessa turma dizia o seguinte, que a primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? A moça passou, às vezes o camarada assim dá aquela espiada, mas daqui a pouco ele pensa o que realmente passou e diz que a segunda olhada é que é pecaminosa. A primeira não tinha má intenção. Eu dizia para eles, então olha a primeira, não para até o fim. Está resolvido o problema. A questão não é quantas vezes. Olha, Jesus fala sobre a intenção do coração e às vezes nós ficamos inventando algumas outras regras para simplesmente maquiar aquilo que claramente está lá. Dá para entender isso? E nós temos a capacidade de articular e inventar essas coisas que é incrivelmente criativo. Segunda coisa que eu quero falar, obediência parcial. Assim como aparente é desobediência, não tem outro rótulo. 1 Samuel, no capítulo 13, a palavra de Deus fala a respeito de Saul. Saul foi o primeiro rei que a nação de Israel tem, escolhido pelo próprio Deus. Deus sinalizou quem seria a pessoa. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, Samuel dá uma instrução ao rei Saul que ele esperasse um prazo determinado e que ele esperasse Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O texto diz assim, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto. E chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham. Se ajuntado em Miquimés, eu disse comigo, agora os filisteus irão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocaustos. Então Samuel disse a Saul, verso 13, você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Eu, honestamente, às vezes eu lia essas coisas e eu pensava, poxa, Deus jogou duro com Saul. Cara, deu um deslize, já foi limado, já foi jogado para fora. Interessante que Samuel disse, Deus já achou um outro segundo o seu coração. Só quando o outro segundo o seu coração é colocado, ele fez algumas coisas pior do que o primeiro. Eu dizia para Deus, por que o segundo não foi limado fora? Porque muitas vezes nós achamos que Deus estava avaliando um momento, um comportamento, mas não foi isso que Deus explicou para Samuel na hora de escolher os filhos de Jessé. Deus diz, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. E o coração é aquilo que determina como será o nosso comportamento. Deus não estava avaliando uma ação de saúde. Na verdade, que nós percebemos que a Bíblia vai mostrando várias ações de alguém que oferece a Deus obediência parcial. Me espera 7 dias, não faça nada até que eu chegue para o sacrifício. Bom,
Deu esse dias, esperei, mas Samuel não chegou ainda. O problema dele, eu obedeci uma parte e ele devia ter se esforçado na dele. As pessoas que praticam obediência parcial, elas sempre têm alguma coisa dentro delas para justificar a relativização, a compensação. É quase como se fosse mais ou menos assim. Obedeci nessa área, tudo bem se eu desobedecer na outra, porque um pelo outro, e esse aqui é mais importante, eu acho que no final meu saldo está bem. E não é dessa forma que Deus olha. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, de alguma forma, às vezes a gente fica relativizando e a gente diz, não, mas se eu fiz isso aqui, aquilo cabe. E a obediência parcial, ela é considerada por Deus desobediência. Eu acho interessante como a mentalidade das pessoas processam as coisas. Por exemplo, para nós, aliás, a gente olha na própria sociedade, pregando o evangelho para muita gente presa, condenada, você vê que uma das coisas que mais gera culpa na mente e no coração do homem normalmente diz respeito ao homicídio. Mas ao longo da história nós já tivemos momentos onde entra os escrúpulos das pessoas mesmo, daqueles que não eram muito temes a Deus, não. Existia algumas coisas que tinham um peso maior. Uma delas que, infelizmente, a nossa sociedade está programando todo mundo para aceitar é que o adultério está tudo bem. Mas, por exemplo, por que Abraão faz um acordo com Sara, sua esposa, e diz, olha, onde a gente chegar, você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa? Porque ele diz, você é uma mulher muito bonita, vão querer você e para ficar com você vão me matar. Por que queriam matar Abraão? Porque se a mulher tem marido, ninguém pode ficar com ela. Mas se tiver viúva, pode. Então olha a cabeça dos caras. Adulterar, não matar, tudo bem, porque pelo menos depois que a gente matar o cara, a gente cometeu um pecado menor, mas o pecado maior que é o adultério nós não vamos cometer. Hoje em dia, as pessoas olham para o adultério como o pecado menor e o homicídio maior, mas a relativização continua. Só que a Bíblia está dizendo, o mesmo Deus que ordenou uma coisa, ordenou outra. Quando você tropeça num, você tropeçou em todos, não adianta relativizar, mas de alguma forma você olha para Saul e você vai perceber isso o tempo todo. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 15. E de novo a Bíblia vai falar a respeito de Saul. E a Escritura nos mostra como de fato aquilo era uma conduta recorrente. 1 Samuel 15. Eu vou começar no verso 1. Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. E em outras palavras, você lembra doido do início que Deus me usou para levantar você e escolher você? Que tudo o que eu falei da parte de Deus tem acontecido se mostrou fiel? Aham, então presta atenção. Ele diz o seguinte, verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amalque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando ele saía do exército do Egito. Está lá em Êxodo, no capítulo 17. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupou ninguém. Mata homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui nós chegamos a uma medida extrema de juízo, o que normalmente não acontece de imediato. Se você lembrar de Gênesis 15, Deus diz para Abraão, olha, sua descendência vai ser peregrina em terra alheia durante 400 anos. Eles serão reduzidos à escravidão antes. Que os tire. Deus não usa o nome Egito, mas está falando de lá. Antes que os tire e os traga de volta a Canaã, que eu te prometi. Por que Deus está dizendo que precisaria tanto tempo deles fora, antes de trazê-los? O Senhor diz assim, porque a medida da ira dos cananeus não encheu. Eles são rebeldes, são desobedientes, eu vou julgá-los, mas Deus está dizendo, a minha longanimidade não esgotou. Então ainda vou dar mais 400 anos de misericórdia para que se arrependam. Como eu, Deus presciente, sei que não vão arrepender. No final disso, o juízo vem e vem com tudo. A mesma coisa com os amalequitas. Eles não foram julgados imediatamente pelo que fizeram. Aliás, Tiago escreve e diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de oferecer juízo, Deus sempre oferece misericórdia. O problema é que as pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus com impunidade. Então o cara olha, não viu muita consequência e pensa, deu nada não, e não se arrepende, endurece o coração. E há um momento onde Deus simplesmente diz,
basta. Você vai ver isso no Apocalipse. Ele falando com a mulher que ele denomina de Jezabel, dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, toda oportunidade, arrependimento, conserto e volta, obediência, não houve juízo. E quando chega esse momento extremo, Deus diz, agora vocês vão exterminá-los. Em outras palavras, era literalmente acabar com a sua raça. Uma palavra dura, porém determinada por Deus. O verso 4, Saul convocou o povo. A partir do verso 7, nós lemos, então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá, até chegar a Es, que está diante do Egito. Tomou vivo Gag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Gag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então, a palavra do Senhor, verso 10, veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo. Eis que levantou para si o monumento. Depois, dando a volta, passou, desceu a Gilgal. Samuel encontrou Sauli e lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Cara de pau. Mas Samuel perguntou então, que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugir de bois que estou escutando? Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, falho. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel. O Senhor o enviou esse caminho, disse, vá e destrua totalmente esses pecadores amalequitas e luteis até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amalque, destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou depois das ovelhas, dos bois, o melhor do que estava, destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Interessante essa expressão que aparece aqui, destinada à destruição, é a palavra hebraica sherem. É a mesma usada quando Deus diz para Josué, quando vocês conquistarem Jericó, ninguém pegue nada. O ouro, o tesouro, a prata são consagrados a Deus. O resto, xerém. A palavra gerência significa consagrado à destruição. Então, muitas vezes é traduzido como condenado. É uma expressão difícil, mas é uma consagração que se faz a Deus, porém à destruição. E Deus tinha determinado que os amalequitas eram o quê? Xerém. Não tinha que pegar despojo. Não era para desfilar com Acabe vivo para tentar mostrar, eu era uma parte da cultura, humilhar o rei que foi conquistado. Então Saul precisava daquilo, mas ele desobedece a Deus em todos esses detalhes. Mas o pior é que o cara de Paulo fica dizendo, não, eu fiz o que Deus pediu. E essa aparente desobediência é só porque aqui nós temos motivos para honrar a Deus. Mas o que é honrar? Era pegar um animal bom e sacrificar e matar. Se matasse antes, não era a mesma coisa, mas de alguma forma não era esse o interesse. Olha o que diz o verso 22. Porém, Samuel disse, e aqui precisa chamar minha sua atenção, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Nós lemos esse texto semana passada. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Os israelitas entendiam o forte zelo revelado de Deus contra toda a idolatria e contra toda a feitiçaria. Ele está dizendo a rebelião igualzinho.
Da mesma forma que o feiticeiro se expõe à ação demoníaca, o rebelde, o desobediente também. Aliás, nós precisamos entender isso, que a nossa força ou autoridade contra o reino das trevas está atrelada à nossa disposição de obediência e sujeição a Deus. Tiago capítulo 4, você vai ler lá a declaração: Jeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tem crente tentando praticar só o resistir o diabo, sem praticar o sujeitar-vos a Deus. Agora, você só pode exercer a autoridade quando está submisso à autoridade. Aquele centurião romano que vem pedir que Jesus cure o seu servo, diz assim: eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho homens debaixo da minha autoridade. Ou seja, falando na cadeia de comando do exército, ele está dizendo o seguinte: se eu sou major, tem coronel, né? Tem generais, tem patentes acima de mim, eu sou sujeito a eles. Mas também tem gente abaixo de mim, tem capitão, tem tenente, tem gente para obedecer minha voz de comando. E a minha capacidade de poder exercer a autoridade para baixo depende da minha sujeição à autoridade para cima. No reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz: se você se sujeita a Deus, à autoridade maior, você pode expressar autoridade contra Satanás e o reino das trevas. Mas se não faz isso, não. E muitas vezes nós não percebemos o quão sério é. Você não só não pode resistir como passar a ser resistido, tocado, atacado pelo reino das trevas quando está andando em obediência. Ainda que seja andando em desobediência, ainda que seja parcial, ao olhar para as Escrituras, a gente percebe que demora para Saul admitir. Finalmente, no verso 24, nós lemos: então, Saul diz a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque teme o povo e dê ouvidos à voz deles. No final das contas, todo desobediente sabe. Ele tenta se enganar, ele cria desculpas, mas lá no fundo ele sabe quais são as motivações. Então, queria honrar a Deus coisa nenhuma. Ele está preocupado com a popularidade. Agora, quem está mais preocupado com a sua popularidade, né, em ser aceito com a sua reputação diante dos homens do que diante de Deus, não vai se dar bem com Deus. O apóstolo Paulo diz: se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, uma escolha que eu e você precisamos fazer. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, a Bíblia não diz que José a rejeitou porque ela não era o tipo dele. Ele disse: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Aliás, quando você pensa um cara de posição como Potifar, posição social, riqueza, e tudo numa época em casamento não acontecia para uma história meramente romântica, ele certamente tinha aquela dona do lado dele. Mas José está dizendo: eu não vou fazer o contra Deus. Eu estou mais preocupado em me dar bem com Deus do que com a senhora ou com qualquer pessoa aqui na terra, sabe? Algo precisa ser resolvido no nosso coração. Obediência é fruto do entendimento. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ele nos governa e ponto final. Isso não pode ser relativizado, mas toda tentativa de uma obediência, né, parcial. Interessante que nesse momento, quando Saul peca e Samuel confronta, ele diz: fica aqui comigo, me honra diante do povo. Ele está preocupado em manter reputação. Ele não está nem aí que ele vai perder o reino que Deus anunciou. Você não vê ele chorar, se humilhar, é a grande diferença de Davi. Ah, pastor, mas Davi também pecou e desobedeceu. É verdade. Mas quando pecou, você vê no Salmo 51 dizer: contra ti e contra ti somente eu pequei. Por que Davi abandona Jerusalém na revolta de Absalão? E dá um perdido no reino. Ele está agindo como quem diz: eu até mereço perder isso tudo, fui eu que quebrei o princípio, né? Mas de alguma forma o que você vê é que a preocupação de Davi era mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens. Mical, filha do Saul, que é de outra escola, critica ele quando ele está dançando diante do Senhor e diz: você não se portou como rei diante das pessoas. Davi está dizendo: eu estou lá preocupado com o que as pessoas acham. Eu estou preocupado com o que ele pensa de mim. Então, essa forma de pensar e lidar vai nos levar a decidir como é que nós vamos andar diante de Deus. E obediência parcial é desobediência, não tem outro nome. Ela é algo interesseiro, ela é algo egoísta. Então eu seleciono o que eu acho que me convém, eu adapto, né, aquilo que está de acordo com a minha vontade. Gente,
Deus dá um comando para Elias. Quando Elias diz isso no ministério, Deus diz, ok, eu quero que você unja 3 pessoas. Está lá em 1 Reis 19:15. Você vai ungir Eliseu, filho do Safate, profeta em seu lugar. Você vai ungir Ael, rei da Síria. E você vai ungir Jeú, rei de Israel. O que o Elias fez? Foi lá e ungiu só Eliseu. Nunca ungiu os outros que Deus mandou. Porque basicamente ele está dizendo, o que eu quero é cair fora. O Senhor já falou quem é o substituto, eu unjo ele. Ele que resolve o problema. E quem teve que ungir os 2 reis foi Eliseu. Ael, a menção de Ael sendo ungido rei por Eliseu está em 2 Reis 8, de 7 a 13. E a menção de Jeú sendo ungido rei sobre Israel por Eliseu está em 2 Reis 9, de 1 a 3. De alguma forma o Elias diz, eu quero garantir ao meu lado toda obediência parcial. Ela não reflete submissão e Deus trata de uma forma diferente. Então não adianta eu e você relativizarmos isso. Quem está entendendo? Amém. Mas para aqueles de nós que começamos a crescer e amadurecer, e a obediência é um processo, é o que se aprende. O livro de Hebreus nos diz lá no capítulo 5, e eu acho muito importante que a gente entenda isso. Hebreus capítulo 5 nos fala a respeito de Jesus nos versos 7 a 9. Assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações, e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repita comigo. Aprendeu a obediência? Aprendeu? Não. Com mais ânimo e vontade. Vamos lá. Aprendeu a obediência. Diz, aprendeu a obediência pelas coisas, sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aquele que aprendeu a obediência salva os que lhe obedecem. Essa frase, aprendeu a obediência, ela deu nó na minha cabeça muitas vezes. E peraí, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, pecado é desobediência. 1 de João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência. Se ele nunca pecou, sempre foi obediente. Como é que está dizendo que aprendeu a obediência? Nós precisamos entender que a obediência, ela poderia ser classificada em níveis distintos de maturidade. Aqui o texto não está dizendo que ele não sabia nada, ele está dizendo que ele está enfrentando uma situação que vai gerar conflito de vontade. Coração de Jesus no Getsemon, se possível, passo de mim esse cálice. No entanto, eu não estou aqui para defender a minha vontade, seja feita a sua, não a minha. Há um conflito de vontade acontecendo para esse nível que ele não chegou antes. Paulo, em Filipenses 2, vai falar de Jesus assim, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele vai falar do mais alto nível da obediência à plena rendição. Eu me anulo por completo. Eu morro, eu me entrego, eu não vou defender a minha vontade. Então, à medida que nós seguimos na vida cristã, nós vamos sendo trabalhados por Deus, amadurecendo e vamos aprendendo estágios de obediência. Aprendemos verdades, como aqui ensinamos semana passada. A obediência não depende de esforço humano, ela depende de uma decisão humana, mas de uma cooperação com a capacitação divina. E à medida que vamos compreendendo não só o que tem que ser obedecido, mas a seriedade disso, os recursos de Deus, é lógico que a obediência ela se torna cada vez mais presente na nossa vida. As quedas vão tendo intervalos maiores, os tropeços vão sendo menos frequentes, porque o processo de transformação e santificação é progressivo. Mas mesmo para aqueles que nós crescemos a ponto de dizer, olha, dá para dizer que aqui tem obediência, nós corremos um perigo que agora sair de um extremo, de um lado da vala para o outro. E é o que eu vou chamar de orgulho da obediência. Em Atos, no capítulo 10, eu quero ler dos versos 9 a 16, a Bíblia diz assim, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez,
A voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. O apóstolo Pedro está chegando em Jope, está com fome. A turma resolve preparar, a comida, o almoço. Mas a Bíblia diz que ele sobe ao terraço por volta do meio-dia, o sol comendo solto. Mas ele diz: vamos orar, vamos buscar Deus. Quando ele está no momento de oração, ele tem um êxtase. Alguns acreditam que esse é um arrebatamento de sentidos, Ele simplesmente desliga do natural e ele entra numa percepção do mundo espiritual. Um lençol vem sendo baixado do céu, segurado pelas 4 pontes. E quando o lençol é baixado, o que ele percebe? Que ali tem todo tipo de animais, todos. Aliás, a Bíblia é bem detalhada nisso quando diz, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ele ouve uma voz bem sugestiva para quem foi orar enquanto está com fome, estão preparando o almoço, levanta, mata e come. Pedro está em oração. Ele sabe que é a experiência espiritual. Ele sabe que aquilo desce do céu. E ele sabe que é Deus falando, porque ele responde: de modo nenhum, Senhor. Deus está dando um comando: levanta, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Nem o Senhor vai me fazer desobedecer. Por Pedro, como judeu, cresceu entendendo determinações, como lá do livro de Levítico, um capítulo inteiro falando enorme, por sinal, falando a respeito dos animais que eram puros e os impuros. Nós falamos semana passada sobre mudança de lei. Nós temos texto no Novo Testamento dizendo que Jesus declarou puros todos os alimentos. Essa distinção não haveria mais. Mas o propósito aqui da visão não era detalhar o que é que está acontecendo. E Pedro antes não podia, agora pode. É o próprio Deus dizendo: come de jeito nenhum, Senhor. Eu tenho um histórico de obediência. E não é o Senhor que vai manchar o meu currículo. Ele está tão orgulhoso da obediência que a vida inteira ele prestou, que agora ele está cego para continuar obedecendo. Dá para perceber? E sabe, eu costumo dizer que esse tipo de comportamento ele acaba se tornando profundamente perigoso. Jesus falou a respeito disso em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14. Normalmente a gente olha para os fariseus como se fosse só um bando de hipócrita. Eles não começaram como hipócritas. Eles começaram como um movimento zeloso de respeitar, obedecer a palavra, levar Deus a sério, e se perderam no processo. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então a parábola tem destino certo. Quem confia em si se acha justo e ainda se compara a ponto de desprezar os outros, olhando com desdém, dizendo: eu sou melhor do que você. Ele diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, era o mais alto nível de um cara religioso, outro era publicano, era o pior rótulo de pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu amo essa definição de Jesus. Orava de si para si, porque com esse coração não está falando com Deus e Deus não está ouvindo essa oração. Orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Outras palavras, eu sou o cara. Eu fico tentando imaginar o que é o publicano do lado dele, tendo que ouvir uma oração dessa. Senhor, eu te louvo que eu sou muito melhor que esse miserável do meu lado. Alguns de nós publicanos pensaria, publicano por publicano, pecador por pecador, já davam um coro, camarada do lado, dentro da casa de Deus. A Bíblia diz assim: o publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Outra tradução diz: misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Que seja devidamente entendido. Deus não está punindo o obediente para recompensar o desobediente. O assunto agora é humildade ou orgulho. E isso é o que está sendo abordado. Só que a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Tem algo que vai envenenar o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, é o orgulho.
E esse cara tem orgulho da obediência. O senhor sabe que eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara. E quando você entra nesse modo de fazer o que deve, mas se gloriar por isso, você está desfazendo aquilo que fez. Porque a mesma Bíblia que mandou você fazer aquelas coisas, manda que você não se orgulhe. E quando você tropeça num ponto, você tropeçou em todos os outros. É como se não tivesse feito nada daquilo do qual você se orgulha. Aliás, o orgulho da obediência é contraditório, porque não se trata de mérito. Nós falamos semana passada que a única forma de viver plena obediência é pela capacitação da graça. Então, no final, se eu e você obedecemos, tem que haver em nossos corações uma atitude de quem reconhece: se não fosse o Senhor, ainda que eu tenha tomado minha decisão, levado a sério minha responsabilidade, se não fosse o Senhor e os seus recursos, eu não teria chegado lá. Como é que eu vou me orgulhar de algo, como se não tivesse feito aquilo com a ajuda de Deus? Segundo, além de ser contraditório, Jesus fala em Lucas, no capítulo 17, de 7 a 10, de um camarada que diz que merece uma medalhinha no peito, escrito servo inútil. Ele disse: depois vocês fizerem tudo o que foi mandado, vocês têm que se nomear servos inúteis, porque fizeram só o que tinha que ser feito. Em outras palavras, você não fez mais do que obrigação, está se orgulhando do que... Então nós precisamos entender que o orgulho da obediência é contraditória à ação da graça, faz a gente achar de alguma forma que isso não era a obrigação que nós temos que carregar. No entanto, quando eu olho para esses camaradas, eu fico me perguntando: será que eu e você, o fariseu, ainda mais fácil a gente dizer, não, esse aqui não era dos melhores não, mas você pega Pedro, um líder exemplar, uma das colunas da igreja, e o cara está dizendo para Deus: de modo nenhum, Senhor. Então, a pergunta é: será que pode acontecer comigo e com você? A resposta é: com certeza. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que me abriu a mente para perceber o quanto eu e você estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Logo nos primeiros anos da Alcance aqui em Curitiba, eu levei os homens do presbitério para um retiro de oração e jejum. As mulheres não podiam, a maioria dos filhos eram pequenos, então nós saímos só os homens, acho que eram 2 ou 3 dias. Durante esse nosso tempo de jejum e oração, alguém fez um comunicado numa época que a internet era uma coisa complicada, né? Não me lembro se ainda estávamos no modo escado, mas era complicado. Mas alguém falou assim: vocês estão sabendo que fulano digital, falou o nome de um ministro, falou assim: o cara via público um vídeo de uma confissão admitindo que tropeçou, que caiu, que errou, está se afastando do ministério, está sendo exposto, né, a um tempo de disciplina. Alguém falou: ó, tô com um vídeo aqui. Eu falei: vamos assistir isso. E nós assistimos o vídeo. E quando terminamos de assistir o vídeo, eu falei para eles, escreva o que eu vou falar. A maioria de quem está perto de mim, o suficiente, sabe que se eu falar, escreva, o negócio é muito sério, dificilmente não acontece, né? Porque eu só falo isso quando estou debaixo de muita convicção. Falei: escreva o que vai acontecer. E não estava. Falando por revelação de Deus, não era dedução. Falei: ele fez essa confissão com o líder do lado. O líder não está dando só apoio ao processo. Eu conheço o líder dele é jogo duro. E ele engoliu esse negócio a seco, porque não tinha muita opção. Mas ele não vai aguentar o processo. Só quando ele não aguentar, ele é o queridinho, ele é o popular, não o líder dele, conhecido por ser austero e duro. Então, a hora que ele espanar, mesmo não cumprindo o processo, ele vai ser acolhido por outros líderes fora do ministério dele, que vão dar um tratamento bem mais suave a tudo que aconteceu. Infelizmente, vão tratar a coisa como prazo de validade. Então eu acho que pelo que aconteceu, eles vão achar que 1 ano é pouco. Com 1 ano e meio esse cara volta para o ministério, como se o tempo resolvesse as coisas. Eu falei: infelizmente, ele vai ter um grande apoio para voltar, mesmo não cumprindo tudo isso ao qual ele está se comprometendo. E como eu queria ter errado, mas não errei. Tudo que eu falei se cumpriu. 1 ano e meio depois, estou chegando numa outra cidade para participar de um evento. Vários dos nossos pastores, não só do Alcance Curitiba, os outros foram conosco para receber de Deus lá. E quando cheguei na cidade, eu vi, não falei com ninguém, não comentei com ninguém, mas vi um outdoor
anunciando um evento de restauração e celebração da volta daquele irmão ao ministério. Quando vi aquilo dentro de mim, fiz as contas, falei exatamente um ano e meio depois, tudo aconteceu como queria, e a gente segue banalizando coisas que deveriam ter um pouquinho mais de consideração e ser tratado de forma mais importante. Mas não falei para ninguém, só pensei e fui dormir chateado com o que eu vi. Começou a dormir. Dia seguinte, quando acordei, o evento estava acontecendo no hotel. Então, eu lembro que eu estou passando pela área do café da manhã para me dirigir ao auditório, e o Ney, pastor da Alcance, nosso em Irati, que eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético. O Ney me vê